Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por mais uma vez nos encontrarmos aqui, ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, realizando estas tarefas que necessitamos para a nossa melhoria. Exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, e aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo. E Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, o nosso irmão maior, o nosso irmão mais esclarecido, que realizando este ato maior de renúncia, por amor a todos nós, veio ter conosco há aproximadamente 2000 anos atrás e nos deixou estes maravilhosos ensinamentos de forma exemplificada. Aos espíritos amigos é preciso que agradeçamos também a eles pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos estudaremos hoje. E conforme havíamos dito no nosso último encontro, hoje iniciaremos um assunto novo. No nosso último encontro, estudamos a última questão acerca do sono e os sonhos. E hoje estudaremos a primeira questão acerca das chamadas visitas espíritas entre pessoas encarnadas ou entre pessoas vivas. E este assunto tem início com a questão número 413 e vai até a questão 418. Então não é um assunto muito extenso, mas estudaremos estas questões 413 a 418 acerca destas visitas espíritas entre pessoas vivas, ou seja, os espíritos se visitando durante o descanso ou o repouso do corpo físico. Será que isso é possível? Você, esta noite, ou eu, esta noite, ao repousarmos, fisicamente falando, ao adormecermos no corpo físico, será que os nossos espíritos, ou nós espíritos, nos visitaremos? Ou será que é possível nos visitarmos? Então, assim, Kardec formulou este primeiro questionamento, o questionamento número 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência. A do corpo
que nos dá a vida de relação exterior, e a vida da alma, que nos dá a vida de relação oculta, ou seja, relação espiritual. Isso é exato, ou seja, temos duas existências, a existência física e a existência espiritual, a vida de relação exterior e a vida de relação oculta. Será que é assim? Então, Kardec quis saber dos espíritos superiores, e eles, respondendo a este questionamento, a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Então, durante este período de emancipação, ou seja, de descanso, de repouso para o corpo físico, a vida corporal cede lugar à vida espiritual. Mas não são, propriamente falando, duas existências. Apenas uma existência. Então é por isto que aqui eles dizem, mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência. Porque a criatura humana não vive duplamente. Então não são, propriamente falando, duas existências. Não existe a vida corporal separada da vida espiritual. Uma única existência que se divide em duas fases. Duas fases. A fase aqui no corpo físico e a outra fase espiritual. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós acerca deste assunto. Ou seja, não são duas existências, ou dupla e simultânea as existências, a existência corporal e a existência espiritual. Uma única existência, mas neste caso, vivida em duas fases. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 413, para, na sequência, ampliando um tanto mais as nossas reflexões, aprofundando estes ensinamentos, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 5, do volume número 9, Fases de uma Existência. Fases de uma existência. Não são duas existências, mas fases de uma mesma ou de uma única existência. Então, assim, Miramês começa os seus esclarecimentos, que a criatura humana, em geral, se encontra em um estado de sono, sem as articulações do Evangelho de Jesus e igualmente sem a participação de muitos porta-vozes da espiritualidade superior. A vida, como a conhecemos, pensante, que fala e raciocina, é a do espírito. Então, a vida, como a conhecemos, esta vida pensante, não é a vida do corpo, mas a vida do espírito, porque é o espírito que raciocina e não o corpo, porque o corpo nada mais é que instrumento da alma. Então, não é o corpo quem raciocina, não é o corpo quem pensa.
Quem raciocina, quem pensa é a alma, usando o corpo físico, porque o corpo físico nada mais é que instrumento da alma. Quando esta, ou seja, quando a alma abandona o corpo físico, ao término de sua missão no mundo, o corpo se desfaz, o corpo se deteriora, se decompõe. As células, as moléculas se espalham pelo espaço, pela natureza, se dispersam. Então é por isso que aqui Miramês lembra que a vida como a conhecemos, pensante, que fala e raciocina, é a vida do espírito e não a do corpo, que é apenas instrumento da alma. Quando a alma abandona o corpo ao término de sua missão aqui no mundo, o corpo, como nós sabemos, se desfaz. E aí ele questiona, como poderia haver duas vidas em um só corpo? Ou como poderia, conforme o questionamento feito por Kardec, uma vida do corpo e uma vida do espírito? Isto não é possível. E aí a Miramês acrescenta, é justo entender que entendermos as leis de Deus em todas as suas reações para podermos nos cientificar da verdade e do amor. O que se pensa serem duas vidas é porque o espírito, quando livre e em estado de sono, ainda se acha ligado ao corpo por laços fluídicos e é capaz de movê-lo e fazê-lo sentir. Então, conforme já estudamos, durante o descanso do corpo físico, a alma se desprende apenas parcialmente do seu instrumento, do envoltório físico, mas continua ligado, ou ligada, a alma continua ligada a este instrumento, conforme aqui nos lembra Miramês, pelos laços fluídicos. Então, como poderia haver duas vidas em um só corpo? É justo que entendermos as leis, é justo e precisamos buscar entender as leis de Deus em todas as suas reações para podermos nos cientificar da verdade do amor. O que se pensa serem duas vidas é porque o espírito, quando livre parcialmente, em estado de sono, ainda se acha ligado ao corpo por laços fluídicos e é capaz de movê-lo e fazê-lo sentir. Então, durante o sono do corpo físico, descanso do corpo físico, eu, você, cada um de nós, seres pensantes, imortais, continuamos ligados ao instrumento físico. Existem ainda outros corpos além do físico que a alma usa para seus trabalhos no mundo grosseiro. São corpos que parecem ter vida como o espírito por serem animados por ele. Essas revelações são segredos da natureza, onde domina a sabedoria. Então aqui Miramês nos informa que a alma ou o espírito possui outros corpos, além do corpo físico, instrumento grosseiro que ela usa aqui no plano físico. Então ele nos informa desta maneira, que existem ainda outros corpos além do físico que a alma usa para os seus trabalhos no mundo grosseiro. São corpos que parecem ter vida como o espírito por serem animados por ele. Essas revelações são segredos da natureza onde domina a sabedoria.
Para ser santo, necessário se faz, seja sábio para entender o próprio amor na dimensão em que dominam os anjos. Diz o Livro dos Espíritos: no estado de emancipação, prima a vida da alma. O corpo é instrumento dela, o corpo é apenas instrumento da alma que a sabedoria divina, ou a sabedoria maior, programou com muita perfeição e desempenha um trabalho valioso nos destinos do espírito. Então foi Deus quem fez esta programação perfeita, ligou este instrumento físico, ou criou em primeiro lugar este instrumento físico para servir ao espírito, ligando o espírito no momento da concepção e ele ficando ligado por todo um período de vida aqui no plano físico, ou uma fase da sua vida, porque a vida do espírito ela é única, vivida em fases diferentes. Ora nós estamos aqui ligados ao instrumento físico, ora nós estamos no mundo espiritual libertos do instrumento grosseiro. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra que foi Deus quem fez esta programação. Deus programou com muita perfeição e desempenha, neste caso, um trabalho valioso nos destinos do espírito, ou seja, o corpo desempenha um trabalho maravilhoso, altamente valioso nos destinos do espírito. Desta forma, lembra Miramês, se o corpo é tão importante para o espírito, é preciso que cuidemos dele. Não podemos abreviar a vida desgastando em excesso o instrumento físico. Cuidemos do corpo, pois ele é realmente um caminho que nos leva ao despertamento espiritual. Desta forma, a reencarnação é um convite para a perfeição dos sentimentos em todos os rumos. A reencarnação é um convite para a perfeição. Além de ser aquela expressão maior do amor de Deus por todos nós, nos ofertando constantemente oportunidades. Jesus vem obstar todos nós, pelas vidas sucessivas, a compreender as leis na sua profundidade e por elas conhecer a verdade em direção à libertação espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos fala Jesus. Só nos tornaremos verdadeiramente livres quando conhecermos esta chamada verdade, ou tão almejada verdade. Somente anima um corpo, um único espírito, mas convém compreender que esse espírito pode animar corpos incontáveis pelo processo de vidas múltiplas, o que é muito diferente de pensar que o corpo tem duas vidas, qual dois espíritos. Então aqui, conforme já sabemos, a doutrina espírita nos explica isso de uma forma muito clara. A multiplicidade de experiências para o espírito em relação aos corpos que ele anima, ou que irá animar, ou que já animou, isto é fato.
Agora, um mesmo corpo físico, neste momento aqui na Terra, ele não está sendo animado por mais de um espírito. Apenas um espírito anima um corpo físico. Mas este espírito já animou uma multiplicidade de corpos ao longo da sua trajetória, incontáveis corpos, pelo processo de múltiplas vidas aqui no plano físico. Conforme nos lembra Miramês e acrescenta: confundir as leis é ignorar a verdade, sendo cada consciência um mundo diferente do outro. Se fossem dois espíritos animando um só corpo, o corpo teria uma vida consciente igual ao espírito, o que redundaria em plena confusão no comando do destino ou dos destinos do ser. Então aqui, conforme nos lembra Miramês, mais de um espírito animar o mesmo corpo físico, isto causaria uma confusão enorme. Isto não seria bom? E Deus não quis que fosse assim? Mesmo ali naqueles corpos de irmãos siameses que estão ali ligados por alguma parte do corpo, são dois corpos, consequentemente dois espíritos. Nesta situação, não é o mesmo espírito ou um único espírito animando aqueles dois corpos, mesmo estando os dois ligados e por vezes compartilhando órgãos, mas são dois espíritos. E aí Miramês acrescenta da seguinte maneira, que o espírito encarnado se mostra como duas fases de vida, comandando um corpo e livre dele com relativa liberdade durante o sono. O espírita deve estudar a vasta literatura espírita com amplo campo de pesquisa, de modo que poderia entender melhor todas as leis naturais. Não apenas nós que nos declaramos ou que nos classificamos espíritas, mas todas as criaturas humanas, independentemente do seu credo religioso, todos nós deveríamos estudar esta vasta literatura da doutrina espírita. As 5 obras básicas que compõem o Pentateuco espírita, bem como uma variedade de obras complementares, sérias, que já temos publicadas, dezenas, centenas, quiçá milhares de livros, de estudos da doutrina espírita que temos à nossa disposição para o nosso esclarecimento, para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que nós devemos estudar mais. Nós devemos estudar muito mais a vasta literatura espírita, com amplo campo de pesquisa, de modo que poderemos entender melhor todas as leis da natureza. Se ainda restam dúvidas, e quantas dúvidas ainda nós temos, dúvidas sobre muitas coisas, é preciso procurarmos quem sabe mais do que nós, ou quem sabe um pouco mais, para permutarmos ideias, questionarmos, permutarmos experiências, que nesse sentido a luz se fará no meio daqueles de boa vontade, conforme nos falam os espíritos superiores acerca da boa vontade. Deus não deixa, Deus
não deixa de se fazer presente por meio dos seus filhos mais velhos, dentre aquelas criaturas de boa vontade. Então Deus está sempre presente, sempre esteve presente e continuará sempre presente aqui junto de nós, por meio dos seus filhos mais velhos, os seus filhos mais esclarecidos. Dentre esses filhos mais esclarecidos, nós temos a figura de Jesus. Jesus tem entre nós uma diversidade de emissários também altamente esclarecidos, que estão constantemente nos auxiliando ou auxiliando a todas aquelas criaturas de boa vontade. Dos encontros de pessoas de elevados pensamentos nasce a luz. Deus é uno e fez o Espírito à sua semelhança, unificando as suas qualidades espirituais e dando-lhe um só corpo como caminho para a perfeição espiritual. Então Deus é uno, criou o Espírito também que só se liga a um corpo físico por vez. Nós já nos ligamos, conforme já sabemos, já estudamos, nós já nos ligamos a uma multiplicidade de corpos em uma diversidade enorme de experiências que conhecemos com o nome de reencarnações, mas todas as vezes que reencarnamos, nós só nos ligamos a um corpo físico. Jamais aconteceu e jamais acontecerá de nos ligarmos a mais de um corpo físico. É por isso que aqui Miramês nos fala que Deus é uno e fez o Espírito à sua semelhança, ou seja, também uno, unificando as suas qualidades espirituais e dando-lhe um só corpo como caminho para a perfeição espiritual. E aí Miramês encerra dizendo: levantemos a vista e creiamos no Senhor, dando as mãos a Jesus, que nunca erraremos o roteiro para a felicidade. Conforme nos ensina Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele nos deixou aquela receita para a felicidade, nos esclarecendo que um dia todos nós seremos felizes. E aqui Miramês nos fala que é preciso crer em Jesus e, sendo assim, nos darmos as mãos e darmos as mãos a Jesus, que assim nunca erraremos o roteiro para a felicidade. Porque o roteiro para a felicidade é exatamente o roteiro deixado por Jesus. Sigamos as suas pegadas, que com certeza seremos felizes. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Encerrando as nossas reflexões, abraço fraternalmente a nossa irmã Tânia Luz, Denise Maria, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. E assim, abraço também fraternalmente a todos os demais irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por nos auxiliar assim na semeadura do Evangelho do Cristo. Até breve, meus irmãos e irmãs.